Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima terça-feira para você. Queremos nesta manhã receber a graça do Espírito Santo sobre nós através deste Evangelho e pedir ao Senhor que Ele venha converter o nosso coração, que nós queremos hoje estar dispostos a receber a graça de Deus. Queremos estar com os nossos ouvidos bem abertos e bem atentos, sensíveis à moção do Senhor sobre a nossa vida neste dia. Vamos hoje partilhar o Evangelho que se encontra em Mateus, no capítulo 21, dos versículos 28 ao versículo 32. E a palavra de hoje vai nos dizer assim: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. E o filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhes. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós vemos a figura destes 2 filhos. Um que disse, não vou, não quero, mas que depois se arrependeu e foi. E o segundo filho que disse, sim, pai, eu vou, mas que no fim ele não foi. Este segundo filho no Evangelho de hoje representa os fariseus, que se diziam os bons, que se diziam os justos, que se achavam os melhores, mas que na verdade não eram. Na essência, na raiz, de fato não eram. E hoje o Senhor ele nos convida a fazermos esta reflexão e a entendermos em que lugar nós estamos, em que posição nós estamos. Estamos hoje assumindo esta primeira posição, que é deste primeiro filho, que muitas vezes até diz, eu não vou, eu não quero, que até resiste, mas que depois é tocado, faz a experiência, se arrepende dos seus pecados, reconhece aquilo que é, reconhece aquilo que também não é, mas que faz a experiência e que deseja, que vai atrás, que se arrepende e que deseja ficar com o Senhor. Ou será que ainda estamos nesta posição como a dos fariseus, deste segundo filho, que nos achamos os bons, nos achamos os suficientes, achamos que nós já estamos prontos, achamos que tudo já está resolvido e que se o Senhor voltar hoje, nós iremos direto para o céu? Será que nós estamos nesta condição de nos acharmos os bons, os melhores, os certos, os santos, os justos? Hoje o Senhor nos convida a fazermos esta avaliação de nós mesmos e vermos em que condição nós estamos. Por isso no Evangelho de hoje, Jesus ele vai dizer aos fariseus, olha, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Por quê? Porque tinham sim uma vida de pecado, mas conseguiram arrepender-se, conseguiram converter-se e foram para o caminho do Senhor. Enquanto que estes, os fariseus, aqueles que já eram conhecedores da lei, que se achavam os melhores, de fato não eram, né? Porque sabiam de tudo, mas não viviam o tudo. Enquanto que os cobradores de impostos e as prostitutas não sabiam de nada. Mas quando descobriram, quando foram tocados, tudo deixaram, refizeram as suas vidas e assumiram verdadeiramente o Cristo Jesus. Irmãos, é este o convite que o Senhor nos faz através deste Evangelho. Assumir verdadeiramente a verdade do Evangelho na nossa vida. Assumir Cristo Jesus na nossa vida. E assumir Cristo Jesus na nossa vida implica para nós abandonarmos as nossas práticas de pecado, abandonarmos os nossos erros, abandonarmos as situações que ainda nos levam a pecar, lutar contra os nossos pecados, lutar contra a nossa carne.
Assumir Jesus Cristo na nossa vida implica isso. Desejar viver uma vida nova, uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa, dentro daquilo que os mandamentos do Senhor nos pede, dentro daquilo que a Mãe Igreja nos pede. Nós somos convidados hoje a olhar para dentro de nós neste tempo de advento, onde o menino Jesus há de vir nascer no nosso coração. Precisamos olhar para nós e fazermos essa avaliação. Em que passo nós estamos? E retomar o nosso caminho. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que Ele nos dê essa graça hoje, que Ele nos ajude a converter os nossos passos, converter o nosso coração, converter as nossas opiniões, converter aquilo que nós achamos que está certo e na verdade não está. Porque ainda corremos o risco de fazer isso, de trocar o certo pelo errado. Peçamos ao Espírito Santo que Ele venha em nosso socorro e nos dê a graça de uma conversão verdadeira. Peçamos esta graça hoje. Vinde sobre nós, ó Espírito Santo, e ajuda-nos. Ajuda-nos a buscar uma conversão verdadeira, de dentro para fora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Uma ótima terça-feira para você e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.